Hoje a gente vai falar sobre um tema que tem assombrado alguns empresários que eu atendo, que é como lidar com os funcionários que são indisciplinados. Essa palavra indisciplinada é muito sutil até. Tem funcionário que é sem vergonha mesmo, são pessoas mau caráter. Como lidar com essas pessoas? Como que a gente faz isso? Eu tenho um case muito forte dentro de uma empresa que o funcionário simplesmente ele nega tudo, não quer fazer nada. Ele já disse que não trabalha segunda-feira e ele não vai. Ele já pediu as contas dele, mas ele não quer formalizar isso para sair, porque ele quer os direitos dele. Então, como lidar com esse tipo de pessoa dentro do teu negócio se o teu negócio está precisando de pessoas para dar resultado? Aí, alguns pontos são importantes. O empresário ele já foca aqui, poxa, mas se eu demitir esse cara, eu tenho rescisão. É muito dinheiro para lidar. Se eu começo a só demitir essas pessoas pagando rescisão, os outros que estão olhando isso, eles entendem que se eles começam a se comportar com mau caratismo, no dia que eles quiserem sair, a gente vai demitir e pagar rescisão, vai fazer acordo e pagar rescisão. Os empresários já têm medo da justiça do trabalho, porque toda vez que tem algum problema trabalhista, acaba tendo um belo de um prejuízo. Como utilizar isso da forma correta e como lidar com essas pessoas? Alguns pontos importantes. Primeiro, registrar tudo. Registre tudo. Quando a gente faz registro, é formalizar todas as circunstâncias. Se você não conseguir a assinatura dessa pessoa, pegue de testemunhas. Formalize os fatos. Formalize através de ponto. O ponto dele não está sendo registrado segunda-feira. Aí a empresa não tem nem acompanhamento de ponto da pessoa. Como é que ela vai ter o registro daquilo que vai apoiar ela num possível processo trabalhista? Segundo ponto, chame para uma conversa formal. Formal, sente com a pessoa. Questione. Eu fiz um vídeo sobre liderança, vou colocar aqui, o líder, antes dele sair acusando, ele questiona, ele serve, ele desenvolve, ele direciona. Então, entenda qual é o problema que está acontecendo. É desse jeito mesmo, cara, empresário, ele precisa entender que ele está lidando com um negócio que é um propósito dele, não é da pessoa. A pessoa não tem que vestir tua camisa. Antes de vestir tua camisa, ela veste a camisa da vida dela, dos desejos dela, dos sonhos dela. Então, sim, tu vai ter que ter paciência e tu vai ter que entender o que está passando, o que está acontecendo, se está tendo algum problema pessoal, se ele está precisando de ajuda em alguma coisa, se tem alguma relação que teve algum atrito, alguma inconsistência de comunicação que teve falha naquele momento. Então, sim, infelizmente ou felizmente, porque você tem controle sobre isso, você vai ter que ter paciência. Você vai ter que tratar as pessoas em um nível, por vezes, inferior ao seu nível de capacidade. Entenda, converse formalmente e registre isso, escreva tudo que está sendo falado, feito. A gente tem um modelo que a gente implementa dentro do High Quality Implementation, que é o nosso programa de implementação de gestão. Vou deixar o link aqui na descrição para você aplicar. Faça a sua aplicação e a gente vai entender se é o momento certo. Mas existe um modelo para você fazer isso. Formalize. Formalize tudo. Depois que isso foi formalizado e todas as coisas continuaram acontecendo, você precisa tomar medidas disciplinares. A primeira medida disciplinar é simplesmente você fazer uma advertência por escrito. Recentemente passamos por um processo desse, a gente teve que dar uma advertência por escrito. Chama a pessoa, relembra da formalização que teve na conversa, lembra que a gente conversou sobre isso? Que era para a gente fazer assim, e o mais importante, em cada conversa precisa de plano de ação. Eu formalizei e eu vou alinhar com ele qual é o plano de ação a partir de agora, porque isso formaliza o que foi discutido e quais ações vão ser tomadas a partir de então. Então, o cara nunca vai ser pego de surpresa, você já pode inclusive deixar no plano de ação o seguinte: olha, eu estou formalizando isso aqui com você, se essas ações persistirem, eu vou precisar fazer uma medida disciplinar de advertência com você. Já vai ter no plano de ação. Então, quando ele for chamado, ele já tem ciência. Ele já tem ciência. E aí você vai formalizar essa advertência.
dizendo que ele está tomando uma advertência porque já é a segundo momento que está sendo feita aquela conversa e os problemas se repetem. Nesse documento que a gente coloca também os impactos desse problema para que a pessoa tenha a clareza do impacto que ela está gerando dentro do negócio. Olha, se você está chegando o tempo todo atrasado, você desacelera o processo de entrega da minha empresa, porque você é o motorista da empresa. Então, se eu tinha que sair daqui para atender um cliente às 9 horas da manhã, você está chegando às 9, o cliente ainda nem recebeu você. Enfim, de acordo com cada situação, você vai dizer o impacto daquela ação para o resultado do negócio e para o resultado da vida dele. A pessoa tem que entender que ela é homem ou mulher de verdade e que aquela ação dela está impactando não só a empresa, mas a família dela, os projetos dela. Afinal, ela não vestiu tua camisa, ela veste a camisa dela. Se ela tem um sonho de comprar um carro e ela está agindo daquele jeito, qual é a chance dela ser contratada ou promovida ou ter melhores remunerações e até em outros lugares com esse tipo de comportamento muito baixo? Então ela está se distanciando do próprio sonho. Tem que deixar isso claro, os impactos que aquelas ações estão sendo geradas e você formaliza. A terceira ação que você vai dar é uma suspensão formalizada. Novamente você chama para conversar, explica novamente, formaliza toda a documentação, dizendo novamente o que você fez na suspensão. Tem todo o documento, porém agora você vai suspender. Você vai fazer uma suspensão de 2 dias, 1 dia, ou só do dia de trabalho. Você pode criar uma política, que é uma regra dentro do teu negócio, dizendo como é que isso vai funcionar. E aí você vai formalizar esse movimento. Vai escrever todo o processo, tudo que aconteceu desde a primeira conversa, da segunda, da terceira, em um documento. Lembrando que todos os documentos precisam de assinatura sua e dessa pessoa. Se ela não quiser assinar, precisa-se de assinaturas de testemunhas, porque aí tem validade jurídica. Então, sempre em toda a conversa, desde a primeira até a última, você precisa da formalização, porque isso vai te ajudar muito no respaldo jurídico em qualquer situação futura. Fez todo esse processo, você tem reincidência, que é a repetição das execuções, e você tem prova, porque está tudo documentado. Tem a assinatura das testemunhas. Por vezes as pessoas assinam, primeiro, segundo, a pessoa assina, então tem a assinatura dela. Tudo isso vai estar documentado e num dossiê, que é uma pasta, de tudo que já aconteceu com aquele funcionário. O ponto atrasado, se for o caso, documento se teve alguma batida de carro ou quebra de alguma peça internamente, descumprimento de ações e de atividades que foram demandadas para essa pessoa. Tudo isso vai estar no dossiê, juntamente com todos esses documentos que foram ações na tentativa de mudar o comportamento da pessoa. Se há reincidência, você tem direito, como empresário por lei, de demissão por justa causa, por continuidade dessa atitude. Existem alguns outros casos, que é o caso desse meu cliente, que a pessoa simplesmente está quase que abandonando. Existe também a demissão por abandono. Você faz um documento, pega testemunhas, pega a folha de ponto, mostra, comprova tudo isso e cria um documento dentro da tua própria empresa como uma demissão de abandono. Você está abandonando, a pessoa foi demitida e abandonou o local de trabalho. Então existem formatos que vão te dar respaldo e condição de se posicionar. As pessoas, eu acho que estão acreditando que a empresa é o parque de diversão dela, ela faz do jeito que quiser. Mas isso só acontece por falta de posicionamento do dono. Tem uma frase que é muito legal, que é: a empresa é o reflexo do dono. Então, se o dono é permissivo, a empresa vai ter um monte de gente que faz o que quer. Se o dono tem regras, e essas regras precisam estar estabelecidas em políticas, eu não posso agir de um jeito com um e de outro jeito com outro, porque aí eu perco qualquer tipo de moral. Eu preciso ter consistência, que é uma das coisas que eu falo no vídeo sobre liderança. Tá tendo um cara furando a parede aqui agora no condomínio, e deve sair esse som, mas tudo bem. Eu espero que você esteja ouvindo bem e me escutando e entendendo o que eu quero dizer. Mas consistência de liderança também quer dizer isso. Eu não posso ser inconsistente nos meus atos. Se um cara está fazendo
um ato que é parecido com o do outro, ou a mesma coisa que o do outro, e com um eu tenho uma atitude, com o outro eu tenho outra, eu estou privilegiando alguém. E é por isso que tem uma outra frase que parece clichê, mas não contrate ninguém que não possa ser demitido. Às vezes eu estou tendo uma atitude com um sobrinho, com um primo, com um tio, com uma mãe, com um pai, que está dentro da minha empresa, e eu vou passando a mão na cabeça, e os outros que eu não conheço, que fez processo seletivo, que se empenhou para estar naquela posição, eu simplesmente sou rígido. Tem uma frase que o pessoal na política fala que é: aos meus inimigos, a lei e o rigor da lei, e aos meus amigos, enfim, passar a mão na cabeça. É quase isso a frase. Então, aos meus amigos, a compreensão, e aos meus inimigos, o peso e o rigor da lei. Não pode ser assim dentro de uma empresa. Assim como não pode ser assim em lugar nenhum no mundo. Mas quando você trata isso dentro de uma empresa, com preferências, você simplesmente está quebrando toda a tua credibilidade como gestor e dono do negócio. Se você quer continuar se desenvolvendo e quer implementar a gestão de fato dentro da tua empresa, nós temos um programa, o High Quality Implementation, que é um programa de implementação de gestão. A gente não vai só te mentorar, te direcionar, a gente vai implementar a gestão junto com você dentro da tua empresa, desde o processo financeiro, de precificação, vendas, liderança e processos. Tudo isso será desenhado e implementado dentro do teu negócio, dentro desse programa. Se você quer fazer isso, se você tem interesse de ter mais lucro e resultado dentro da tua empresa, aplique para o High Quality Implementation, que a gente vai verificar se é o momento certo de você participar. E é isso. Eu acredito que eu consegui dar esse recado. Continue com a gente, se inscreva no canal e assista o próximo vídeo para continuar evoluindo como gestor. Eu te encontro no próximo vídeo. Até amanhã.